Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andréa Mendonça, sou terapeuta holística, também professora de yoga. E aqui no canal eu trago sempre dicas para a gente ter qualidade de vida emocional, vibrar em frequências elevadas e construir o nosso paraíso aqui na Terra. Esse é um dos meus propósitos e eu realmente espero que você venha sempre se nutrir nessa fonte, ok? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre: você acha que a vida é um jogo? A vida é um jogo para você? Então vamos explorar um pouquinho esse assunto e vamos colocar em prática algumas dicas para a gente mudar a nossa percepção desse jogo, não é? Então, antes de ir direto ao ponto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal, por favor, se inscreva, deixe os seus comentários, curta o vídeo, que é muito importante para mim. Se você curtir o vídeo, compartilhe o vídeo com as pessoas que você considera que vai levar algum valor ou algum benefício na vida delas, então compartilhe o vídeo. Eu faço isso sempre que eu assisto um vídeo esse conteúdo me traz algum benefício, eu sempre mando para alguém, ou então eu falo sobre o assunto para alguém. Então a gente acaba trazendo mais recursos e conhecimentos para as pessoas que nós queremos que ascendam também nesse processo de conhecimento, ok? Então também vou pedir para que você cheque aqui na descrição do vídeo sobre os meus cursos. O curso Você Magnífico ou Você Magnífico, o curso para formação de terapeutas, é um curso básico para você começar. Se você não tem informação nenhuma como ser um terapeuta, nesse curso você vai aprender desde o começo até o final, como você começar o atendimento, como você fazer todo esse processo da anamnese, de técnicas e também da ética em relação à profissão. É um curso básico bem completo e também que cuida da sua energia, que é o mais importante, ok? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode checar todas as informações sobre o curso, e se você quiser mais informação, você ainda pode entrar em contato. O contato também fica lá na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. A vida é um jogo para você? Você vê a vida como um jogo? Qual é essa referência que você tem? Como que você se expressa, se comunica com esse jogo? E se você acha que não é um jogo, como que você lida com isso? Cada pessoa tem uma percepção. Então, a vida, eu diria que ela é um jogo, mas ela não é um jogo apenas físico, como nós geralmente pensamos. Nós achamos que as coisas acontecem o tempo todo apenas no físico, então ficamos nesse jogo da competição, nesse jogo da limitação, nesse jogo onde a gente acaba competindo com os nossos semelhantes, ou onde a gente acaba interferindo criando a nossa realidade, geralmente voltado para esse campo dessa realidade física, no campo físico. Então, quando nós começamos a entender que a vida não é um jogo apenas físico, mas sim é um jogo mental e espiritual, isso dá pra gente muito mais habilidades e poder pra gente começar então a entender um pouquinho como é isso. Se a vida é um jogo muito mais mental e espiritual, então ela não acontece no plano físico, ela não começa no plano físico. E esse é um dos pontos aqui onde nós vamos explorar um pouquinho mais. Então, se a vida acontece no plano mental e espiritual, eu começo agora a ter nas minhas mãos formas de me libertar dessas limitações que fazem com que eu entenda que a coisa acontece só no físico. Então, quando eu começo a me libertar dessas limitações, e um ponto muito interessante aqui para a gente criar uma realidade, já que a vida não acontece primeiro no plano físico, ela vem de uma realidade mais sutil para o físico, então ela se transforma em matéria depois dela ter acontecido nesse plano mais sutil, que é o mental ou o físico, e onde que a gente interfere nisso? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então nós vamos voltar diretamente aqui para um ponto onde é essencial e onde eu vou falar muito disso aqui nos meus vídeos, que é sobre as nossas crenças. As nossas crenças, não é que se eu quero criar uma realidade, se eu quero me libertar de uma realidade que eu não aceito, que eu não concordo ou que eu não suporto, eu vou ter que ir lá nas minhas crenças para criar uma realidade agora, essa realidade condizente com esse meu desejo, com essa nova forma de pensar ou de ser. Então, criar uma realidade que nós vamos falar aqui, se libertar
das nossas limitações e criar uma realidade, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja na questão saúde física, saúde emocional, seja na questão amor, na minha vida amorosa, seja nos relacionamentos interpessoais, nas minhas relações com as outras pessoas, seja no meu campo profissional, qual é a realidade que eu desejo criar ou viver no meu campo profissional, seja nos negócios, se eu desejo me tornar um empreendedor, uma empreendedora, ou se eu já sou empreendedor ou uma empreendedora, se eu estou satisfeito com esse resultado, ou se eu não estou, qual é a realidade que eu gostaria de criar a partir daqui, já que eu sei agora que a vida não acontece apenas no plano físico e sim no plano mental e espiritual. Então eu crio essa realidade antes dela acontecer na prática. E quando eu começo a perceber também, eu vou para um campo onde as minhas conquistas, por mais difícil que sejam nesse campo material, físico, eu começo a trabalhar nelas, nesse mais sutil, criando um mapa dessas conquistas, dessas coisas, desse projeto de vida, disso que eu realmente desejo tornar real. Eu começo a trabalhar nisso antes e dedicar tempo a isso, porque é algo que você não existe milagre e nem forma mágica de você criar algo assim do nada. Então você começa a perceber isso na prática quando você começa. Eu falo sempre aqui, gente, eu trago sempre dicas que eu considero muito ricas aqui no canal. Quando eu falo sempre de meditação, quando eu falo sempre de visualização, quando eu falo de você trabalhar a sua respiração e se conectar com essa energia, existe uma comunicação com o universo quando a gente começa a silenciar algo aqui e observar e fazer esse contato dentro desse campo, desse canal, como se fosse um portal mesmo, é um portal de comunicação, onde eu começo a dizer sim para o universo o que eu quero. Eu começo a me comunicar com essa fonte, com essa fonte que cria tudo, sem limites, porque a limitação é minha. Eu sou um ser limitado, então quando eu tenho uma crença que eu começo a achar que eu não sou capaz de fazer algo e eu começo a dizer isso para o universo, essa limitação é minha, essa limitação não é da grande consciência que pode criar qualquer coisa. Então, quando a gente começa a meditar, visualizar, respirar de forma consciente, mandar essa mensagem todos os dias e trabalhar nisso, a gente começa a perceber na prática as coisas acontecendo, porque é você mesmo que está criando essa realidade. Então, às vezes as pessoas questionam, não, eu não crio a minha realidade. Eu não crio, às vezes, uma realidade que eu não aceito, que eu não gosto. Em algum nível nós criamos e trabalhamos duro nisso, isso é um outro ponto. Então, entender que a realidade ela está além, esse é o primeiro ponto aqui, entender que a realidade física está além desse mundo, a realidade que nós criamos, ela está além desse mundo físico. Quando a coisa vem para o mundo físico, ela foi criada anteriormente. Então, quando eu tenho esse entendimento agora, eu começo a mudar essa minha realidade, colocando em prática a realidade da maneira que eu faço. Como é que eu faço isso? Assumindo o domínio disso que eu quero me tornar. Eu vou começar aqui agora a alinhar isso que eu quero me tornar com os meus pensamentos, com a emoção que eu sinto, como é me visualizar vivendo isso, sentindo isso, trabalhando nisso internamente todos os dias. Não é aquela coisa só de procurar meios fora, porque às vezes as coisas até vão aparecer na sua frente para você realizar isso, mas se os seus pensamentos ou a sua crença não está alinhada com isso que você quer, a sua própria crença vai te sabotar ou vai impedir que você enxergue ou vai criar um problema para que você não aceite ou não crie determinadas coisas. Entender que cada crença que nós temos, ela acaba interferindo, moldando a nossa realidade. Então, para modificar a realidade que eu não concordo, que eu não aceito, eu vou ter que moldar essa minha deficiência ou essa minha crença que me atrapalha. E então, como é que eu vou moldar isso? Eu vou colocar uma informação no contrário daquilo que eu acredito ser uma verdade absoluta. Como é que a gente pode perceber isso? A gente percebe que a crença, eu acredito em algo que começa a duvidar da minha capacidade, duvidar do meu merecimento das coisas boas da vida, fazer com que, ou então uma crença que me
é uma realidade, uma verdade tão absoluta que diz, não, para conseguir algo eu tenho que trabalhar duro, tem que ser ali no sacrifício, tem que ser na dificuldade. E se você muda essa crença e começa a trabalhar a leveza, começa a trabalhar as facilidades na sua vida, o universo começa a te mandar pontes para que você atravesse para o outro lado e chegue mais rápido nessa conexão desse seu desejo, dessa sua conquista. Então isso é muito interessante. Outro ponto interessante aqui é parar de precisar das coisas. Nós colocamos tanta necessidade, eu preciso disso, preciso daquilo, eu necessito disso, eu necessito daquilo. Gente, quando nós começamos a colocar na nossa vida essa crença da necessidade, isso gera muito mais escassez para a nossa vida. Quando você começa a trocar essa necessidade por realizar isso que você já tem, você agora não necessita, não precisa, você quer isso. Então você começa a trabalhar essa energia e se vê sendo isso, tendo isso que você deseja e não apenas precisando. Quantos de nós ficamos afirmando o tempo todo, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um amor, eu preciso ser amado, eu preciso de um emprego, eu preciso não sei o quê. Essa afirmação, eu preciso, você já está criando o oposto disso que você deseja. Você vai ficar nesse lugar de uma pessoa que está sempre necessitando desse algo e o universo entende isso como escassez, como falta disso. Então, olha só como é interessante a gente mudar a crença que a gente tem. E outro ponto importante aqui também, que eu considero essencial, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, é a frequência forte, que eu falo aqui direto. Quando você tem uma frequência alta, quando você vibra numa frequência alta, numa frequência elevada, o universo começa a abrir as portas para você, porque você está alinhando a sua frequência com a frequência disso que você deseja, que você quer se tornar. Como é que você faz isso? A sua frequência, a sua mentalidade positiva, a sua certeza de que você vai atrair, que você está criando isso porque você está trabalhando nisso, a certeza de acreditar na capacidade desse ser tão incrível e magnífico que você é, porque você começa a não duvidar mais da sua capacidade, do quanto você é capaz de realizar, de criar e de construir criar a sua própria realidade na prática, aqui anterior ao plano físico, e trabalhar na sua frequência elevada para que o universo te abra cada vez mais portas. Isso é um poder que a gente acaba desenvolvendo. De repente as coisas acontecem e você fala, puxa vida, nossa, que mágico, que incrível, mas tem a ver com a sua frequência. Você está vibrando numa frequência tão elevada, tão alta, que as coisas simplesmente te procuram, porque a frequência das coisas elevadas, elas procuram uma outra frequência que está vibrando de uma forma elevada também. É aquela coisa daquilo que está atraindo um ao outro. E um outro ponto interessante aqui, que as pessoas questionam bastante, mudar a crença de que o universo às vezes favorece pessoas que não são boas, não é? Pessoas que não são boas às vezes constroem riquezas e atraem as coisas de forma fácil. Gente, olha só, preste bem atenção nisso. O universo é imparcial. O universo não se preocupa se você é bom, se você é ruim, se você tem um coração bom, se você tem um coração ruim. Não, o universo não julga dessa maneira. O universo simplesmente entende que se uma pessoa é boa ou é ruim e ela está vibrando numa frequência, trabalhando em algo que ela realmente quer atrair para a realidade dela, é simplesmente isso que ela vai ter. Agora, a gente deixa para um outro campo as consequências das coisas, de como são os comportamentos das pessoas, como as pessoas atraem as coisas ou criam a realidade para a vida delas, se elas prejudicam ou não, se elas atrapalham ou não outras pessoas. Então isso aí é uma outra questão. Mas o universo, essa ideia limitada é nossa, de que às vezes pessoas boas são prejudicadas ou pessoas ruins acabam atraindo riqueza, fortuna, ok? Então isso é um outro campo. É interessante você entender aqui que as nossas crenças limitam realmente a nossa realidade. Essa mensagem aqui, ela deixa isso muito claro. Ou melhor, vamos tirar a escassez, porque isso é um vício, né, que a gente acaba desenvolvendo. Quando a gente usa também isso, a gente acaba desenvolvendo. Então, já eu aqui corrigindo a minha crença de usar essa expressão aqui com vocês, que eu tenho corrigido isso para mim o tempo todo. Quando nós criamos essa necessidade, ou quando nós temos a crença de acreditar que
pessoas ricas ou pessoas bem-sucedidas chegaram lá porque atrapalharam, ou porque se aproveitaram de alguém, ou porque roubaram, ou porque tiraram a vantagem de algum. Isso é uma crença que limita. Existem pessoas que têm um coração incrível, que são consideradas boas, que são pessoas desarmadas da vida, que construíram riquezas e que ajudaram muitas pessoas ao longo da vida, e que geralmente nós não percebemos isso, porque a nossa crença leva justamente a gente a achar que é o contrário, que se uma pessoa ficou bem-sucedida ou tem muito dinheiro ou riqueza ou algum outro benefício, é porque essa pessoa teve algum comportamento que não é tão bom diante da sociedade. Então, reveja aí as suas crenças, quais são essas crenças que estão impedindo de você dar esses passos, e aí você começa trabalhar essa realidade, entendendo que o jogo da vida não é apenas físico, o jogo da vida é mental e espiritual. Então você cria sim essa realidade que você deseja se tornar, ser ou conquistar antes do físico. Então trabalhe nisso, descubra qual é o seu desejo, qual é a sua sede de realizar esse algo, e aí você começa a trabalhar nisso, construir um mapa para transformar isso em realidade na prática, ok, meus amores? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que traga alguma transformação, algum benefício na sua vida, você coloque em prática aí os seus planos, os seus desejos, e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de checar sobre as descrições dos cursos, Você Magnífica e o curso de formação de terapeutas, que tem sido muito interessante, então não se esqueça de checar na descrição. E também eu vou deixar, não se esqueça de se inscrever aqui no logo do vídeo, e vou deixar um vídeo correlacionado para você ter mais informação sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Se a poderosa presença que prepara o meu caminho, antes de todas as minhas ações assim permitir, eu estarei aqui com vídeos diários para vocês. Até lá. Beijo, meus amores.